O silêncio que precedeu o colapso do mundo antigo não foi um momento de paz. Foi a quietude tensa de um predador prendendo a respiração segundos antes de estraçalhar a jugular de sua presa. No cume vertiginoso do Monte Otris, a fortaleza negra dos titãs ergueu-se como um desafio à própria gravidade. Suas muralhas pareciam inexpugnáveis, banhadas pela luz dourada de uma era que eles acreditavam ser eterna. Cronos e seus irmãos, gigantes de força insondável, observavam o horizonte com taças de néctar em mãos, embriagados por uma confiança letal. Eles haviam repelido os ataques patéticos dos deuses jovens por 10 longos anos. Eles eram os arquitetos do cosmos, os mestres absolutos da terra, das marés e das constelações. O que eles não sabiam, o que sua arrogância milenar os cegava completamente, era que a verdadeira ameaça à lâmina que cortaria o fio de seu destino não viria rasgando as nuvens nem emergindo das ondas, mas rastejando debaixo de seus próprios pés. Zeus, Poseidon e Hades não estavam marchando em campo aberto, com estandartes e trombetas. Eles estavam ascendendo pelas cavernas labirínticas e sufocantes que conectam as entranhas do inferno à superfície, trazendo consigo não apenas armas, mas um exército de pesadelos há muito esquecidos. O ataque não começou com um grito de guerra, mas com a manifestação do medo puro. Hades, portando o recém-forjado elmo das trevas, infiltrou-se nas linhas inimigas como uma fumaça venenosa. Ele não era apenas invisível, ele era a inexistência, um vácuo em forma de homem caminhando entre gigantes. Imagine o terror psicológico, frio e viscoso, que começou a se espalhar pelo acampamento titânico. Armas colossais desapareciam das mãos de guerreiros experientes. Golpes invisíveis e gélidos derrubavam sentinelas sem que uma sombra fosse projetada. Sussurros de pavor ecoavam nos corredores de pedra sem origem física. Vozes de mortos falando aos ouvidos dos imortais. A paranoia se alastrou como uma praga virulenta. Os titãs, guerreiros acostumados a esmagar o que podiam ver e tocar, viram-se lutando contra o ar, golpeando o vento. A disciplina férrea do exército de Cronos começou a se dissolver em histeria. Antes mesmo que a primeira espada fosse desembainhada, eles estavam sendo caçados por uma entidade que não podiam ferir, um fantasma que cheirava a enxofre e túmulo. Foi nesse momento de fragilidade mental que o chão traiu seus mestres. Poseidon, o senhor das profundezas, cravou seu tridente sísmico na base geológica da montanha inimiga. O som resultante foi uma agonia mineral, um estrondo grave e ensurdecedor, como se a espinha dorsal do planeta estivesse se partindo ao meio. O abalador da Terra não criou apenas um tremor superficial. Ele desestabilizou as placas tectônicas da região. Fendas gigantescas, bocas famintas na rocha, abriram-se subitamente, engolindo batalhões inteiros de aliados dos titãs que gritavam enquanto despencavam para o escuro. O Monte Otris, aquele monumento à soberba que parecia eterno, começou a oscilar violentamente como um navio em meio a um furacão. O mar, respondendo ao chamado selvagem de seu novo mestre, levantou-se muralhas de água cinza e espumante, tsunamis colossais que invadiram a terra firme, varrendo fortificações e afogando a esperança com uma violência raivosa. A natureza, que por éons obedeceu aos titãs, agora se voltava contra eles com a fúria de uma besta enjaulada. Mas o golpe de misericórdia, a sentença final, veio descendo dos céus. Zeus, posicionado no pico mais alto do Olimpo, finalmente libertou o poder cataclísmico que os ciclopes haviam forjado para ele, pela primeira vez na história da existência. A escuridão do céu noturno foi rasgada por uma luz branca, puríssima e cegante. O raio mestre não era apenas fogo ou eletricidade, era a autoridade divina condensada em forma de plasma estelar. Quando Zeus arremessou o primeiro raio, o impacto vaporizou a rocha sólida instantaneamente e fundiu a areia do campo de batalha em vidro fumegante. O cheiro acre de ozônio misturado ao odor de carne queimada saturou o ar. O som do trovão não veio depois. Ele chegou junto com um clarão, uma explosão sônica que estourou os tímpanos de qualquer ser vivo num raio de quilômetros. Zeus não estava apenas lutando. Ele estava regendo uma orquestra sinfônica de destruição, onde cada raio era um decreto luminoso de que a velha ordem estava sendo incinerada. E então, quando parecia que o horror não poderia aumentar, a arma secreta foi revelada. Das sombras das montanhas, libertados de seu cativeiro injusto, surgiram os Hecatonquíros, Briareu, Coto e Giges. 3 abominações da natureza, montanhas de músculos com 50 cabeças e 100 braços cada. Eles haviam acumulado milênios de ódio e rancor no escuro absoluto do Tártaro,
e agora tinham um alvo para descarregar essa fúria. Eles arrancaram pedras do tamanho de palácios das encostas das montanhas com a facilidade de quem arranca flores, com seus 300 braços movendo-se numa velocidade que criava borrões no ar. Eles lançaram uma barragem de artilharia lítica impossível de ser contida. Imagine 300 rochas gigantescas cruzando o céu a cada segundo, bloqueando a luz do sol. O céu escureceu com a chuva de granito. Os titãs, por mais fortes e imortais que fossem, foram soterrados, esmagados e bombardeados por uma força cinética que desafiava a compreensão lógica. A linha de frente de Cronos colapsou sob o peso da terra que eles diziam governar. O pânico substituiu a arrogância e o caos reinou absoluto. No centro do olho dessa tempestade apocalíptica, ocorreu o encontro final que definiria a realidade. O filho contra o pai. Zeus desceu do Olimpo não caminhando, mas flutuando envolto em eletricidade estática, seus olhos brilhando com a promessa azulada de uma nova era. Cronos, o senhor do tempo, o rei canibal, empunhava sua foice de Adamem, a mesma lâmina curva que havia castrado o céu e moldado o universo. Mas Cronos estava velho, seus movimentos pesados pelo cansaço de eras e assombrado pela profecia que tentou evitar. Zeus era a própria imagem da juventude, rápido, violento e implacável. O duelo foi breve, mas sacudiu os pilares da criação. O raio encontrou a foice. A energia pura e bruta do céu despedaçou a arma física do tempo. Cronos, desarmado, vulnerável e aterrorizado, olhou para cima, para o filho que um dia tentou devorar, e viu ali o reflexo de sua própria crueldade ampliada. Ele caiu de joelhos, derrotado não apenas pela força superior, mas pelo destino inelutável que ele mesmo havia escrito ao engolir sua própria prole. A guerra acabou tão subitamente quanto começou, deixando para trás uma paisagem fumegante. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio pesado da vitória. Mas o que fazer com seres que não podem morrer, cuja essência está ligada ao tecido do cosmos? Zeus sabia que não podia matar os titãs, então ele lhes deu o destino cruel que seu pai havia dado aos outros. As correntes indestrutíveis forjadas para conter deuses foram trazidas. Cronos, Jápeto, Crios e os outros lordes da Era Dourada foram acorrentados como animais comuns. E então, em uma ironia suprema e poética, foram arrastados para a beira do abismo e lançados no Tártaro, a mesma prisão escura, úmida e sem esperança onde haviam trancado os ciclopes e os hecatonquiros. E para garantir que nunca mais vissem a luz do dia, Zeus nomeou os próprios hecatonquiros como seus carcereiros. Os monstros de 100 braços voltaram para a escuridão, não mais como prisioneiros chorosos, mas como guardiões sádicos, garantindo que a era dos titãs permanecesse enterrada sob camadas de rocha e esquecimento para sempre. Houve, no entanto, uma exceção notável entre os derrotados. Um titã que lutou com tanta ferocidade, liderando as tropas quando Cronos falhou, que Zeus decidiu que o Tártaro seria pouco para ele. Atlas, o general das forças titânicas, não foi enviado para o escuro. Zeus o condenou a marchar para a extremidade ocidental do mundo, onde o caos encontra a ordem. Lá, Atlas foi forçado a erguer a abóbada celeste sobre seus ombros doloridos. Ele se tornou o pilar vivo, a coluna de carne e divindade que separa o céu da terra, impedindo que eles se toquem novamente e esmaguem a vida. O peso físico de todo o cosmos, de cada estrela e galáxia, foi colocado sobre suas costas, um fardo de dor eterna, de músculos rasgando e ossos estalando, e uma exaustão infinita servindo de exemplo grotesco para qualquer um que ousasse desafiar o novo regime do Olimpo. Com os inimigos neutralizados e trancafiados, restava a tarefa monumental de governar o que restou. O mundo estava em ruínas e precisava desesperadamente de ordem. Zeus, Poseidon e Hades reuniram-se sobre os escombros da vitória para dividir os espólios da guerra. Eles não lutaram entre si por ganância. Eles decidiram o destino do universo através da sorte, o método mais antigo e justo, usando pedras marcadas sacudidas em um elmo, pois eram irmãos e iguais em honra e poder. O primeiro a tirar a sorte foi Hades. Sua mão pálida puxou a pedra negra. Seu domínio seria o mundo inferior. Ele se tornaria o rei dos mortos, o mestre de todas as riquezas subterrâneas, de todo o ouro e pedras preciosas, e o carcereiro supremo das almas. Muitos diriam que ele foi enganado, que recebeu a pior parte, condenado a viver longe da luz quente do sol e dos banquetes alegres do Olimpo. Mas Hades, com sua natureza silenciosa, calculista e reservada, não protestou. Ele viu poder nas sombras onde os outros viam apenas medo. Ele compreendeu que no final, tudo e todos pertenceriam a ele. O segundo foi Poseidon. Ele puxou a pedra verde-mar. Seu domínio seria o vasto, incontrolável e misterioso oceano. Ele controlaria as tempestades, as marés que moldam continentes
e todas as criaturas bizarras das profundezas abissais. Ele teria liberdade total, viajando de costa em costa em sua carruagem dourada temperamental, volátil e poderoso como o próprio mar que agora comandava. E por fim, Zeus tirou a Pedra Branca. Seu domínio seria o céu infinito e a terra da superfície. Ele se tornaria o rei dos deuses, o senhor da chuva que traz a vida, da lei que mantém a sociedade e da ordem cósmica. O Monte Olimpo seria sua casa, sua fortaleza e a capital brilhante do novo mundo. A paz parecia finalmente ter chegado aos confins da terra. Os deuses subiram aos seus tronos de ouro e mármore. A humanidade, pequena, frágil e temerosa, começou a construir altares e acender fogueiras para seus novos mestres celestiais. Mas a terra tem memória longa, e seu rancor é eterno como a pedra. Gaia, a grande mãe terra, a origem de tudo, observava cada movimento com olhos de fúria. Ela havia ajudado Zeus a derrubar Cronos, sim, mas apenas porque queria seus filhos ciclopes livres. Ela jamais concordou em ver seus outros filhos, os titãs, acorrentados e torturados no inferno do Tártaro. A traição de Zeus contra sua própria avó e criadora não ficaria impune. O chão começou a tremer novamente, mas desta vez não era obra de Poseidon, era o espasmo de uma raiva antiga e primordial. Gaia estava gerando novamente. Desta vez, ela não criaria deuses belos, nem titãs majestosos. Ela criaria o fim de todas as coisas. Nas profundezas úmidas e fétidas de uma caverna na Cilícia, o maior, mais terrível e grotesco monstro da história estava se formando, tecendo músculos e veneno. Tifão estava chegando, e com ele, o medo real, gelado e palpável de que o glorioso reinado de Zeus pudesse ser o mais curto da história do universo.